noite. Vocês estão me ouvindo bem aí? Legal. André, prazer estar aqui com você, com todo mundo. Aqueles que eu não conheço, não tive a oportunidade de abraçar ainda, mas faremos isso hoje sem falta. É sempre bom estar aqui com vocês, é sempre bom. Toda vez que o André me convida para estar compartilhando, eu falo, vamos embora. A gente demorou acho que 1h15, né, para chegar, para chegar aqui. E eu nunca vi tanto trânsito em Santo André. Gente do céu, como tem trânsito aqui na cidade. E eu, assim, quando o André e o Hugo, eles fizeram esse convite, Academia de Casais, comunicação no casamento. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu orei bastante para hoje à noite, orei muito, estudei, li alguns livros. Eu queria dizer que é um desafio para todos nós. Então, eu pensei muito no que a gente poderia falar sobre comunicação. Trouxe alguns livros que eu acho que seriam legais para a gente, de repente, você ler com a sua esposa, com o seu marido. O primeiro deles é As 5 Linguagens do Amor, As 5 Linguagens do Perdão. Já que o teatro foi bem legal, comunicação não violenta, é muito interessante. E comunicação e intimidade. Então, depois, se você quiser anotar os nomes, né, vir aqui, pegar os autores. E eu pensei o seguinte, como é que a gente fala em comunicação de casais, depois desse período doido que a gente teve de pandemia, depois de tanta emoção, depois de tanto sentimento de ansiedade, de medo, de insegurança, lidamos com perdas, com pessoas queridas que se foram, entramos numa nova rotina, coisas que a gente não estava acostumado, a convivência 24 horas. Então, quando eu estava orando, eu pensei, Senhor, será que não seria interessante a gente fazer um passo anterior à comunicação do casal e fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão, como se fosse uma... A gente tem muita receita hoje, você tem livros bons, você tem conselheiros, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, você tem acesso à internet, conteúdos maravilhosos. E talvez esse momento que eu pensei aqui de, vamos fazer, olha, 5 linguagens do amor, trate com carinho, converse, escute. Eu acho super interessante, mas acho que Deus me levou para um caminho que é o seguinte, dá um passo antes e olha como está a sua vida. E olha como estão os seus sentimentos, as suas emoções, como estão de toda essa bagunça, de todo esse agito, esse barulho externo. Como é que você está? Então, se vocês me permitirem essa noite, existem receitas e caminhos maravilhosos, uma receita de um bolo, você pega na mão e fala, nossa, que delícia esse bolo, a foto está maravilhosa. Só que para fazer uma receita, fazer um bolo, a gente tem que ter alguns ingredientes. A gente tem que ter gás, ou luz. A gente tem que usar as vasilhas corretas. A gente tem que botar a mão na massa. A gente tem que gastar tempo, se envolver no processo de produção de um bolo, de uma receita. E hoje Deus me levou a pensar o seguinte, cara, será que não está faltando alguns ingredientes aí na tua vida para você poder sentar e fazer uma bela receita? Será que você pegar um papel e simplesmente faça isso, faça isso, faça isso? Quem sou eu para dizer? Eu quero dizer para vocês que eu e a Ana, a gente vai completar 20 anos de casados e temos grandes desafios. Estamos em obras. Então eu queria deixar todo mundo assim, nesse bate-papo, na verdade, é um bate-papo terapêutico. Talvez, se você me permitir, um amigo que senta com você para te
te falar algumas coisas que pode te ajudar, talvez, e me ajudar também a ficar, calma, respira, vai dar tudo certo. Está tudo bem não estar bem 100% do tempo. E aí, eu pensei, a gente conversar hoje aqui, em 3 momentos. O primeiro momento, que eu não poderia deixar de falar, são histórias reais. A quebra de comunicação e de relacionamentos na pandemia. Então, só para vocês entenderem um pouco a nossa história, eu e o André, nós éramos líderes de jovens lá da Igreja Bethesda, e houve um acampamento de carnaval, e a gente que organizava. E eu estava nas fichas lá, e de repente eu vejo essa mulher linda, maravilhosa, coisa do outro mundo. Falei, meu Deus do céu, eu tenho que fazer a ficha dessa mulher. Aí ela preencheu a ficha, e eu vou confessar um pecado. Terminou o culto, eu peguei a ficha da Ana, levei para minha casa. Falei, quem é essa garota? Comecei já a orar por ela. E aí fomos ao acampamento. E aí eu tinha amizade com o primo dela, a gente sentava na mesma mesa, a gente estava naquele início de relacionamento de amizade, o cara muito gente boa com a esposa, com os filhos. E ela foi. E num belo dia, acho que no segundo dia, essa menina não parava de receber correio elegante. Os meninos do acampamento, e eu falei, ô Jesus, está difícil a concorrência. Aí ela vira para mim e fala assim, e você? Eu falei assim para ela, caramba, meu, todo mundo mandando correio elegante para você, hein? Ela olhou e falou assim, e você, não vai mandar um correio para mim? Eu falei, olha só! Eu falei, tudo bem. Falei, correio não mando. Chegou a noite dos talentos, eu tinha uma amiga lá na igreja que cantava super bem. Falei, Preta, canta um Djavan aí que eu vou dedicar para uma menina que está nesse acampamento. Que correio elegante? É Djavan, logo de cara. Que, né? E aí, assim, a gente começou a conversar, não largava do meu pé mais. Não largava. Fui descobrir que a Ana é filha de Armênia, com um pai libanês, a mãe armênia, o avô turco, a avó síria. E eu filho de mineiro. Mamãe eu falo para todo mundo, ninguém acredita, né? Meu pai era da embaixada do Brasil na Suécia, e mamãe é sueca. Eu nasci moreninho por causa do meu pai. Ninguém acredita que eu sou filho de sueca, que eu nasci na Suécia. E eu olhava assim, e eu falava assim, o primeiro choque de um relacionamento, né? Como que a gente traz a cultura armênia, a cultura libanesa? A mãe dela, primeiro dia que saiu, a gente foi no restaurante, eu, ela e a mãe dela, para eu falar, olha, estamos namorando e tal. A mãe dela já chega logo, assim, no primeiro encontro, ela, na minha frente, falou, olha, a Ana é a nossa princesa, a Ana é uma menina muito legal, eu quero te dizer, você tem que tomar cuidado com ela, cuida bem dela. Eu falei, caramba, onde eu estou entrando, né? O negócio aqui está sério. E a gente foi trabalhando as diferenças. Como é que a gente começou a trabalhar as diferenças? E num belo dia, a gente estava numa casa de chá, 20 anos atrás tinha casa de chá, né? Era dia dos namorados. E a mesa era grande, e aí a repórter estava perguntando, o que é amor para você? O que é amor para você? E todo mundo dando as respostas. E eu estava na ponta, eu falei, o que é amor para mim? Aí a repórter olhou, e você, o que é amor para você? Eu olhei para a Ana e falei assim, amar para mim, é você acordar todos os dias e dizer que você tem um ótimo motivo para viver. Né? Então, é você acordar e ter um ótimo motivo para viver. Mesmo com lutas, com dificuldades, com diferenças, com culturas diferentes, mas é um ótimo motivo para você acordar e agradecer a Deus. E assim foi o início da nossa história. Casamos, lua de mel, fomos no avião, e tem um ditado que diz que quando o diabo não vem pessoalmente, ele manda seus emissários, né?
E tinha uma senhora, uma mulher, nossa poltrona, aquelas 3 poltronas, a gente indo para a lua de mel, a gente estava indo para Paris, né? A gente trabalhou o ano todo, vamos juntar dinheiro, vamos para Paris. E eu cheio de sonhos, de alegria, falando do casamento. A mulher olha para a Ana e fala assim, vocês são casados? A Ana falou, somos. Muito tempo? Não, a gente está indo para a lua de mel. Ih! Começo, ó, é alegria. É bonito, todo mundo, né? Agora quero ver o dia que vocês, todo dia, tem que acordar um do lado do outro, trabalhar, voltar para casa, não ter mais assunto. Eu falei, tá amarrado, em nome de Jesus. Eu falei, o que é isso? Aí chegamos lá no hotel, puxa, Paris, né? Coisa linda, tudo. Essa mulher me acorda, eu dormindo assim, e eu gosto de acordar na paz. Eu não sei se você gosta de acordar no 220, mas eu acordo, eu viro, ponho o pezinho no chão, vou até a minha janela, eu abro a cortina, falo, pô, tá legal. Essa daqui já acordando no hotel, eu deitadão assim, cansado. Ela falou, não, porque hoje a gente vai no Louvre, depois nós vamos na Torre Eiffel, nós vamos caminhar não sei aonde, nós vamos no Rio Sena. Eu olhei e falei, chama aquela mulher do avião de novo. Eu acho que ela estava certa. E aí eu queria falar com vocês sobre 3 pontos, rapidamente. Histórias reais de quebra da comunicação na pandemia. Histórias que nos conectam. E, por último, o capítulo da minha história hoje. O capítulo da minha história hoje. Algumas estatísticas que eu andei pesquisando na internet diz assim, cerca de 40% das pessoas revelou ter vontade ou muita vontade de se separar durante a pandemia. Convivência excessiva e estresse durante a pandemia coloca relacionamentos em xeque. Número de divórcios cresce na pandemia e gera oportunidades de negócio. Bom, sempre alguém vai ganhar na crise, né? Divórcios crescem 24% no Brasil em 2021 e chegam a 37 mil no primeiro semestre. Especialista diz que houve um acréscimo nos processos de divórcio porque na intimidade os conflitos aparecem mais. Na pandemia houve um embaralhamento de papéis e as mulheres buscaram por uma maior participação dos homens, especialmente no cuidado dos filhos e nas tarefas de casa. Dados revelam que os maiores motivos que levaram os casais a se divorciarem têm a ver com 2 coisas. A primeira tem a ver com a frustração que deriva da expectativa versus realidade. A perfeição do parceiro ideal dá lugar ao parceiro real. Bem-vindo ao mundo real. Esse sou eu, né? O segundo motivo que leva os casais a não viverem mais juntos tem a ver com as diferenças que foram se formando ou se fortalecendo ao longo do período da pandemia. É muito comum um casal dizer, fulano não era assim, foi ficando. E aí ele passou a ter novos pensamentos, novos conflitos, novos desejos, novas aventuras e coisas do tipo foram se formando na vida de cada um dos parceiros. Pesquisa publicada nos Estados Unidos aponta que 86% dos casais divorciados dizem terem se separado no período da pandemia por falta de uma comunicação saudável nos seus relacionamentos conjugais. E aí, se a gente for olhar no dicionário a definição de comunicação, a priori, um fala e o outro escuta. E no dicionário diz o seguinte, comunicação significa partilhar, participar algo, tornar comum, ato de falar e escutar. Podemos definir como o processo pelo qual uma pessoa entra em contato com outra através de ideias, fatos, pensamentos ou comportamentos. E espera que o último dê uma resposta, seja uma opinião, uma atitude ou um comportamento. Falta de comunicação e de investimento na relação lideram os desentendimentos que levaram ao término nesse período, apontam pesquisas. Os motivos que fazem as pessoas quererem ficar juntas
são bem conhecidos. O amor, a vontade de estar perto, o sonho em comum e o futuro a dois. E a gente precisa pensar numa coisa importante. Muita gente fala assim, a pandemia detonou meu casamento, detonou meu relacionamento, a pandemia me trouxe estragos. E aí eu estava pensando o seguinte, será que a pandemia foi a causa? Ou será que a pandemia apenas revelou algo que talvez já não estivesse tão legal assim, tão saudável assim, tão machucado assim, tão oculto assim? Será que a pandemia não veio para desnudar a nossa vida e do nosso parceiro e falar, olha, estes somos nós, ou estes estamos nós? Então dizer que jogar para a pandemia algo, uma constatação, talvez o primeiro ponto que a gente tem que parar aqui nessa noite e pensar com muita franqueza, num bate-papo muito aberto. Você e seu esposo, você e sua esposa. Dizer, será que foi mesmo a pandemia? Ou será que a gente já vinha num processo de dois adultos? Um dia eu estava conversando com a Ana, a gente tem que estar muito atento para que a gente não se torne dois adultos com responsabilidades de cuidar crianças, de dar atenção para filhos, de pagar conta de casa, prestação do carro, da casa, da escola, e aí são dois adultos partilhando dos interesses em comum. 12 meses que a gente trabalha que nem um doido e tira aí um mês de férias. Qual a reflexão? Quantos dias você tirou de férias esse ano? Em um ano? Eu tiro 30 dias, ok, é 1/12. Que a gente vai, prepara um pacote, vamos viajar, aí quanto que é a passagem de avião? Não dá, aí como que a gente faz, vai mais perto, e aí a gente fica quebrando a cabeça, põe na planilha, esse não dá, esse não dá, aí a gente vai viajar. Uma semana. Conseguimos. Chegamos lá no lugar, já correndo, já está na hora de voltar. Então a gente a alma não chega. A gente não sossega, a gente não encontra um descanso. E aí a gente fica pagando prestação da viagem em 10 meses. E aí a pandemia fez desacelerar esse ritmo frenético. Vamos fazer, tem que fazer, tem que... Muita atividade social, muita coisa aí. E sem perceber, a gente foi entrando num piloto automático na relação, de interesses em comum. E a pandemia nos colocou assim, 24 horas juntos e misturados. E aí o ponto, nos colocou frente a frente com os nossos parceiros. Talvez a gente nunca tenha vivido tanto tempo com os nossos parceiros como vivemos 2020, 2021. E será que esse tempo que nos colocou frente a frente revelou quão profundo é o nosso relacionamento, ou quão profunda é a nossa comunicação? Ou nos revelou, cara, como nós estamos rasos na nossa comunicação? Quão profundo e quão saudável. O que esperar do meu parceiro, da minha parceira? Como a gente atravessa esse período junto, como uma equipe, encorajando um ao outro a alcançar o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, uma caminhada, um aliviando o fardo do outro? Ou será que a gente joga, ou jogou tudo para o ar e fala, não estou nem afim de conversar? Ou será que a gente, num momento desses que é do ser humano, extravasou, raiva, loucura, e fala, dá um tempinho, estou precisando ficar quieto, sozinho? Como nós, adultos, humanos, nos comunicamos com a nossa essência, com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, como a gente se relaciona com as nossas frustrações, com os sonhos do nosso parceiro.
E o convite para essa noite, eu acho que não é passar uma receita de bolo longe de mim, quem sou eu? O convite hoje é a gente sentar como pessoas que querem fazer algo bom, querem caminhar num lugar bom, pegar na mão do nosso parceiro, da nossa parceira e falar: eu estou junto com você, vamos junto, vamos junto. Mas para isso a gente tem que analisar a nossa humanidade e dizer: nós pensamos diferente, nós agimos diferente, mas a gente pode usar as nossas diferenças como vantagens. É desenvolver uma intimidade intelectual, emocional, social e espiritual. A intimidade é a essência da satisfação matrimonial. Não apenas intimidade sexual, intimidade emocional. Como vão seus sentimentos? Você está disposto a ouvir? Como estão os teus pensamentos? Vamos gastar tempo? Como é que eu posso te ajudar? E aí a gente entra no segundo aspecto que eu queria compartilhar com vocês nesta noite, que é histórias que nos conectam. Então a gente falou da pandemia, a loucura que aconteceu e tudo que influenciou a nossa vida. E agora eu queria falar com vocês sobre algumas histórias que compõem a nossa história. Todo mundo aqui está escrevendo uma história. Seja ela você, a sua história pessoal, a sua história conjugal, familiar, sua história profissional. O que é a nossa vida se não um encontro de centenas ou talvez milhares de pequenas histórias que vivemos nos nossos anos? As pessoas nos conectam. Escola nos conecta. As lembranças dos amigos nos conectam. Cheiros nos conectam. Você vai numa padaria mais antiga, você sente aquele cheirinho de confeitaria. O café, né, o cheirinho do café nos conecta com a infância. A escola, a igreja. E o nosso casamento é composto por muitas histórias. A gente está escrevendo histórias aqui. Talvez você é casado há 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30, 40 anos e você está escrevendo um grande livro. Então a história da vida, na nossa vida, não é um fato isolado, são muitas coisas. E nessas muitas coisas a gente tem capítulos de sucesso, capítulos de desventuras, de alegrias, mas também a gente passa por algumas lutas, alguns traumas, e a gente se depara com algumas perdas ao longo do caminho, perdas profissionais, perdas familiares. Perdemos ao meio do caminho muitas vezes sonhos. E quantas vezes a gente trava na vida por fatos que aconteceram e que ainda não estão bem resolvidos? Quantas pessoas travam na vida por coisas que ouviram na sua infância, na sua casa, na sua adolescência, que trazem durante a sua vida toda, e isso vai refletir no casamento. E não existe um manual, aprenda a curar feridas em 1 semana. Aprenda a ser vitorioso em 2 passos. Porque a vida é real, a vida é dura. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Então esses somos nós, humanos, carentes, querendo acertar, querendo viver e fazer as coisas de uma forma legal. Ninguém aqui casou para fazer o outro infeliz. Ninguém chegou no altar e falou: eu prometo te fazer chorar todos os dias, eu prometo te fazer ficar assistindo TV e não dar atenção, eu prometo não dar atenção a você. Ninguém. Ninguém aqui. E eu falei no começo que nós estamos em obras, então a gente precisa entender que é um processo, mas se eu não estiver comprometido com o processo de querer, aprender, mudar, crescer,
dificilmente esse casamento vai florescer. Uma das coisas que me agrada na vida é o fato de que nós somos seres dinâmicos, não somos seres estáticos. O ser humano não é um ser estático. Isso é bom, isso é muito bom, porque a gente pode mudar. Ao longo da vida a gente vai se transformando, faz parte da vida do ser humano passar por mudanças. O nosso corpo muda, as ideias mudam, tudo flui, tudo passa por uma constante transformação. Eu acredito que nós não somos uma decisão. Ao longo da vida a gente tem que tomar muitas decisões. Ao longo da vida a gente tem que estar aberto para tomar muitas decisões e sentar com o nosso companheiro e dizer: o que você acha? Tem uma ilustração muito interessante que 2 homens estavam perdidos na floresta. De repente eles se encontraram. Ele falou: de onde você vem? Eu venho de lá. E você? Eu venho de lá. Então vamos fazer um acordo? Você me conta pelos caminhos que você passou e que não deram certo. Eu te conto os meus e a gente segue um novo caminho. Casamento é isso. Esse caminho não está legal, não deu certo. Vamos seguir outro caminho. A gente não precisa repetir os mesmos erros. A gente não precisa falar para o outro: o seu caminho está errado. Fala: vamos mudar de caminho. Vamos procurar uma coisa nova, vamos mudar. Diante dessa nossa humanidade, a gente toma boas e péssimas decisões. Perguntaram para um executivo que ele estava se aposentando de uma grande multinacional. O jovem ia assumir a presidência, ele foi conversar com o senhor Maduro. Falou: presidente, eu queria saber do senhor, o que o senhor fez para transformar essa empresa nessa grande empresa? Ele falou: olha, eu tomei boas decisões. Puxa, que bom. E o que o senhor fez para tomar boas decisões? Ele falou: eu tomei péssimas decisões. Puxa, o que você fez? O seu casamento está florescendo. Nós tomamos boas decisões. Mas o que vocês fizeram para tomar boas decisões? Ao longo da nossa história, nós tomamos algumas péssimas decisões. Então, a proposta hoje é refletir. A proposta hoje é pensar. A proposta hoje é não te dar 5 passos para o sucesso. A proposta hoje é trazer você, trazer a minha pessoa, para uma autoanálise, para uma autocrítica, aberta, sincera, honesta. Não é empolgação, não é uhul. Existem momentos na nossa vida que a gente vai ter uhul, vamos, desenrola, bate, joga de ladinho, vamos que vamos. Mas existem momentos que a gente fala, ajoelha, chora e chama o parceirinho. E talvez seja uma dessas noites apropriadas para a gente trazer o parceiro e falar assim: vamos bater um papo? A terceira parte talvez desse bate-papo é um olhar para a minha história hoje. E como presbítero, eu gostaria que você usasse esse tempo como se fosse um gabinete pastoral ou um consultório de terapia. Você já parou para pensar por que você vive do jeito que você vive? Parou para pensar?
Por que você vive do jeito que você vive? Por que você faz as coisas que você faz? Por que você reage da maneira que você reage? Um olhar para a sua história hoje, para a minha história hoje, esquece pandemia, esquece tudo ao seu redor. Agora o papo é com você individualmente. Falamos dos outros, falamos de um contexto de vida a dois, mas hoje eu queria puxar você para esse bate-papo do cafezinho e falar assim: por que você faz as coisas que você faz? Por que você vive as coisas que você vive? Por que você reage da maneira que você reage? É certo que todos nós temos padrões de comportamento. Temos manias, alguns vícios, coisas que vêm das nossas famílias, do meio onde a gente vive ou viveu, vem da escola, vem da religião, pode vir de diversos lugares. Todos nós aqui temos, todos. Alguns deles são irrelevantes, não te atrapalha, não atrapalha ninguém, você vai levar a mania para o resto da vida. Outros, pode ser que chegue um ponto que a pessoa vai... Eu ouvi um pastor uma vez dizendo que tinha um casal que ele aconselhou que depois de 25 anos o cara quis se separar da mulher. Mas por quê, meu irmão? Pastor, eu não aguento mais. Mas o que foi? Vocês não estão se comunicando bem? Pastor, toda noite, quando a gente vai dormir, essa mulher gruda em mim e fica esfregando o pé dela no meu pé. Eu não aguento isso. Falei, mas você esperou 25 anos para falar que você não aguentava a mulher esfregar o pé no seu pé? Manias. Todos nós temos alguma mania. Pode ser que seja uma dependência que não está te fazendo bem. Pode ser que seja um vício que não está te fazendo bem. Pode ser que seja alguma coisa muito mal, que te deixa mal. Toda vez que você faz, fala, sabe aquela história de Paulo? Aquilo que eu queria fazer legal, eu não fiz. Mas aquilo que eu não queria fazer, eu acabei fazendo. Aquele sentimento ruim. Traz danos para nós, não só para nós, para os nossos parceiros, para os nossos filhos, para a nossa história. Então, aonde foi que a gente perdeu o passo? Então é importante a gente olhar essa noite e entrar num processo de uma autoanálise, uma autocrítica. Sabe o que é isso? Análise, autocrítica? É quando a gente se olha de maneira honesta. Se desnuda perante nós mesmos, o espelho da nossa alma, que a gente olha para o nosso espelho e fala assim, eu preciso pensar em mim, eu preciso me analisar, eu não aguento mais, eu preciso mudança. Eu acredito muito em transformações, eu acredito. A gente prega mudança, a gente prega transformação, a gente busca viver essas mudanças e transformações. Mas sem coragem de abraçar e fazer uma autoanálise, uma autocrítica, vai ficar só no eu gostaria. Não, eu quero. A gente sabe que isso faz mal, mas parece que no fundo a gente fica apegado, a gente gosta. Isso não está sendo bom para o casamento. Mas ela também falou isso. Não quero nem saber. Ele também falou isso. Deixa. Sabe aquela história que se fala muito em se envolver no processo? Hoje à noite deu me envolver no processo de transformação das coisas que eu estou analisando na minha vida que não são boas. Eu quero fazer um bolo gostoso. Só que talvez a minha farinha está estragada. Não vai sair legal. Eu quero fazer um bolo gostoso, da foto, está bonito. Mas está faltando um gás. Freud tem uma frase interessante que diz o seguinte, olhe para dentro, para as suas profundezas, aprenda primeiro a se conhecer. Você se conhece? Sabe aquela história que dizem aí que é melhor a gente se conhecer bem, porque a gente vai ter que conviver com a gente até o último dia.
É a pessoa que você mais vai conviver é você mesmo. É tarefa difícil. O fato de assumir a responsabilidade, aí eu queria falar o seguinte: não é da minha esposa, não é do pastor, não é do padre, não é do psicólogo, não é do terapeuta, do psiquiatra. É minha responsabilidade. Assumir o script da mudança. Assumir a responsabilidade. Ter coragem de abrir mão de algumas coisas que você precisa jogar fora. Padrões que precisam ser quebrados, interrompidos. Algumas coisas na nossa vida não precisam de um tempo, precisa de um basta. Algumas coisas na nossa vida não precisam de tempo, precisa de um basta, é ontem. E ninguém pode dar esse basta por nós a não ser você mesmo. Sabe que existe um ciclo de destruição aí querendo detonar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, os nossos sonhos. Sabe aquela história do Zé Cabaleiro, tem uma música interessante que ele fala assim: ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Quais são as duas palavras que você mais ouviu nos últimos 2 anos? Intolerância e polarização. Esse é o ciclo de destruição. A gente estava num lugar de açaí semana passada, e era uma varanda, e tinha um cara com a esposa, e a esposa estava com um carrinho de um bebê, e tinha mais um filho pequeno. Ele ia atravessar a faixa, e tinha uma mulher numa rua do lado que ela ia entrar. Ela buzinou falando: pode passar. Olha a interpretação da intolerância. O marido achou o seguinte, que a mulher estava buzinando, dizendo: vai meu, que eu quero passar. Só que a mulher estava sendo gentil, dizendo: olha, eu espero, pode passar. E ele foi lá, virou: você não está vendo que eu estou com criança, estou com carrinho? A esposa dele falou: ei, ela está ajudando. Ela está falando para a gente passar. Eu falei para Ana: intolerância. Aí sabe o que aconteceu comigo? Saímos, a gente estava com os nossos filhos, estava com um cachorrinho, a gente foi atravessar a faixa, um cara parou, né? Aí eu fui atravessando, aí o cara passou, a gente veio, aí o outro, ao invés dele parar, ele veio caminhando bem devagar. Eu falei: obrigado, hein? A Ana falou: ei, intolerância. A gente vive fugindo. Jogo de futebol não é porque eu gosto de futebol, porque eu fujo para o futebol. Mirassol e Cuiabá. Quem torce para o Mirassol? Quem torce para o Cuiabá? Olha lá, o irmão ali, ó. Dá um salve aí, irmão. Me dei mal agora. Você também podia me ajudar, né? Aí sim, pronto. Está perdoado. A gente foge para o futebol, a gente foge para o seriado. A gente foge para o This Is Us. E sabe uma coisa horrível? Que a gente transfere todas as nossas lamúrias, os nossos descontentamentos, as nossas manias. A gente fala assim: não, mas eu sou assim porque meu avô fazia assim. Não, porque meu pai fazia assim, falava assim, na minha casa era assim. A gente terceiriza a responsabilidade. Não, eu faço assim porque a minha esposa faz assim, porque meu marido faz assim. Isso nunca foi uma coisa bem resolvida. A culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. Para, em nome de Jesus. Para. Não transfira a responsabilidade que é minha, que é sua, de como adultos, como pessoas sérias, que querem levar um casamento sério, bacana, leve, de assumir a responsabilidade e dizer: eu errei. Eu estou errado nisso.
eu preciso da sua ajuda. É fundamental separar um tempo na sua agenda, para a gente ficar em silêncio, para a gente pensar e para a gente se confrontar. Sabe aquela história que a gente está sempre com pressa? A gente está sempre com pressa quando o assunto é resolver alguma coisa que a gente precisa resolver, para mudar a nossa vida. Agora eu não tenho tempo, eu vou correndo para cá, vou correndo. E a gente arruma um tempão para fazer um monte de coisa que não tem nada a ver. Porque a gente sempre quer jogar isso, amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu falo com ela, amanhã eu falo com ele. Não, isso daí, amanhã, não, já... Eu tenho um amigo que fala que tempo é questão de prioridades. A gente arruma tempo. Se teu casamento é prioridade, com certeza a gente vai arrumar tempo. Vamos para frente? Está terminando. Às vezes, nesse processo de um auto-olhar, nós vamos descobrir e perceber coisas que nós condenamos, às vezes, nos outros. E que essas coisas existem lá dentro de nós. Comportamentos, falas, hábitos e manias. Não existe mudança sem autocrítica. Tinha um senhor que ninguém mais estava suportando ele. A esposa não estava suportando, os filhos não estavam suportando, os amigos não estavam suportando. E aí eles falaram assim, a esposa falou, pelo amor de Deus, você precisa conversar com um terapeuta, procurar uma ajuda profissional, que ninguém aguenta. Seus amigos de trabalho, seus funcionários, ninguém te aguenta mais. E aí ele foi procurar um terapeuta, o terapeuta ouviu a história dele e o terapeuta deu uma lição de casa para ele. Falou, tudo bem, você vai para sua casa, você vai achar um lugar, vai lá, fica quietinho e pensa sobre você. Daqui 2 semanas você volta. Tá bom, você vai fazer isso durante 2 semanas, tá bom. Depois de 2 semanas ele voltou. O terapeuta falou, e aí, fez a lição de casa? Fiz. E foi para um canto depois do jantar, fui para um canto lá no meu escritório, botei uma música bem tranquila, li bastante livro e foi muito bom. Aí o terapeuta falou assim, mas quem disse que era para você ler livro e escutar música? Eu falei para você ficar sozinho, pensar sobre você. Ele falou, doutor, o senhor está louco? Nem eu me aguento. A minha companhia é horrível. Aí o terapeuta falou assim, pois essa companhia difícil, intolerante, dura, ríspida, chata, julgadora, é a que você tem exposto. É a que você tem colocado diante da sua esposa, diante dos seus filhos, diante dos seus funcionários, diante das pessoas que te rodeiam. Parar de ficar sempre colocando a responsabilidade nos outros. É verdade que algumas pessoas complicam a nossa vida. E muito. Mas a gente tem que separar e saber que na nossa construção de história, a responsabilidade é minha. Por fim, existe mudança? Sim, pode mudar, mas nunca sem autocrítica. De novo eu falo. Entenda que pode ser um processo mais longo e que não pode ser resolvido em um bate-papo de 50 minutos. Você precisa se cuidar, eu preciso me cuidar. E esse cuidado começa em casa, com a esposa. Às vezes pode ser que eu precise de um profissional, de um pastor, de um conselheiro, de um amigo, uma amiga, que esteja disposto e disposta a ouvir, a abraçar, a aconselhar, a perdoar
e a seguir junto. Você tem que estar aberto para abrir mão de coisas que talvez a gente goste muito. Mas deixa eu te falar uma coisa como irmão em Cristo, como amigo. Se essas coisas estão prejudicando a sua vida, o seu relacionamento, para em nome de Jesus. Ah, só mais um pouquinho de dinheiro, para em nome de Jesus. Ah, mas são os meus amigos, para em nome de Jesus. Cuidado. Cuidado com amigos que não são tão amigos assim. Hipócrates, o pai da medicina, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele fala assim: antes de curar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a se abster das coisas que a fizeram adoecer. Será que eu estou disposto a me abster de coisas que estão me adoecendo? De atitudes, de palavras, de atos, de pensamentos que estão me fazendo adoecer? A gente pode viver dias mais leves, meus irmãos. Dias mais leves, um relacionamento mais leve, uma comunicação mais leve. Mas se hoje você e eu não pararmos como pessoas, indivíduos, eu parar no meu canto e pensar sobre a minha vida, a minha esposa parar no canto dela e pensar sobre a vida dela, refletir, a gente não consegue avançar. A gente não consegue fazer juntos esse bolo gostoso. Porque para fazer esse bolo, precisa de ingredientes bons. Precisa botar a mão na massa. Depois precisa fazer, sabe uma coisa? Limpar as vasilhas, limpar a cozinha. Dá trabalho limpar a cozinha. Dá trabalho botar as coisas em ordem. Eu queria deixar algumas atitudes que a gente pode buscar nessa noite. A primeira delas: fale. Fale. Seja sábio, sábia. Saiba o momento de falar, mas fale. A liberdade de se expressar, a liberdade da fala sincera, a liberdade de expressar emoções, sentimentos, desejos, sonhos. Fale. Fale. Não deixa passar. Fale. Fale com temperança. Fale com bom senso. Fale com carinho. Fale com honestidade. Mas fale. Segunda coisa, que eu acho a coisa mais difícil do mundo, em qualquer extensão de relacionamento: um ouvido acolhedor. Tenha um ouvido acolhedor. Sabe o que é um ouvido acolhedor? Eu quero te escutar. Tá. Ah, mas eu acho que você devia fazer isso. Mas por que você não falou isso? Esquece. Escute. Acolha as palavras. Muitas vezes na comunicação, nós não falamos porque a gente tem medo do que a outra pessoa vai falar. E aí nós... não vou falar porque ela já vai vir, ele já vai vir, ele vai falar isso, vai falar aquilo. Fale, escute, sem julgamento, sem barreira, sem preconceito, de uma forma compreensiva, com empatia, com respostas amorosas e honestas, sinceras também. Capaz de criar uma atmosfera positiva e leve. 3. Perdão. Perdão não é um sentimento, e sim um compromisso de aceitar a pessoa, apesar daquilo que ela fez. Trata-se de uma decisão de não exigir que seja feita a minha justiça, mas sim misericórdia e acolhimento. Eu perdoo, mas não esqueço.
Quanta coisa a gente precisa aprender. Só que, eu te perdoo. Não. Existe um compromisso. O perdão vem acompanhado de cura. Liberta a pessoa que está do seu lado. Se liberte. Perdoe. Peça perdão. A cura vem através dessa liberdade. Solta a pessoa. Restaura a pessoa. É um processo. É um processo. Não é simplesmente perdoar. É um processo de comprometimento mútuo. De mudança. Mudança de rota. Mudança de atitude. Mudança de pensamento. Que não vem através de uma leitura. Vem através de convivência. Dia após dia. É fundamental se comprometer com os processos, superando barreiras emocionais. É um caminho a dois. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Mas como é bom o acolhimento, como é bom o ouvido que acolhe, como é bom o ouvido que escuta sem preconceitos, sem julgamentos. Eu sempre, quando venho nessa igreja, eu falo isso, né, André? André é meu amigo. E eu falo que amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim ainda gosta de você. A minha esposa sabe tudo ao meu respeito e mesmo assim ela me ama. Então, depois dessa loucura de emoções, pandemia, essa loucura que nos rodeia, eu queria te fazer um desafio hoje. Mais 5 minutos, pode ser, pastor? Fique em pé um pouquinho comigo. Eu vou chamar a Ana aqui, nós vamos fazer uma dinâmica. E depois do intervalo, nós vamos fazer um intervalozinho de 10 minutos, e aí a segunda parte vai ser uma dinâmica bem divertida. Trouxe um brinde aqui para o pessoal, o casal que ganhar aqui, tudo. E aí a gente vai gastar alguns minutos aqui para colocar em prática algumas coisas que a gente ouviu nessa noite. E aí eu queria que a Ana dirigisse esse momento. Eu sempre fico pensando, ele fala de bolo, eu falo de quebra-cabeças, assim, né? Eu sempre penso que a gente tem que... Eu não sei se você sabe montar um quebra-cabeça sem a caixa, vocês sabem? A gente precisa de uma referência, né? Para conseguir montar um quebra-cabeças. Eu sempre imagino que a missão do casamento é fazer esse casamento dar certo. É fazer um ou outro feliz. E aí eu fico pensando nessa missão como a caixa do meu quebra-cabeças. Quais são as pecinhas que eu tenho que colocar para esse quebra-cabeças estar pronto? E tudo que ele falou aqui são as pecinhas do nosso quebra-cabeça. Eu querer me melhorar é uma pecinha do quebra-cabeça. Ele querer melhorar é uma pecinha do quebra-cabeça. A gente querer conversar mais, querer expor mais as nossas emoções, vão fazendo esse quebra-cabeça ser formado. Ele não contou aqui, mas eu vou contar uma das piores partes da nossa história, que a gente tinha, acho que, uns 6 meses de casado, e eu não sei porquê, né, eu falei assim da televisão, falou assim, a gente vem aqui, a gente volta do trabalho e a gente fica olhando para essa caixa. Eu ficava assim, para essa caixa, ainda era televisão de verdade, não era LED, nada disso. Era aquela de caixotão pesado, sabe? Pesava 30 quilos. E eu lembro assim que a gente ficou brigado, acho que uns 4 dias. A gente abria a porta, fechava a porta e a gente não conversava. A gente era muito imaturo. Muito mesmo, porque nunca mais a gente repetia isso na nossa vida, né? E aí um dia ele chegou à noite, ele falou assim, é esse daqui o motivo da nossa briga? Aí ele pegou e colocou essa televisão dentro do armário, e a gente ficou 6 meses sem televisão. Eu não sabia o que estava acontecendo no mundo. Era do tempo daquele Marcola, eu nem sabia que ele era careca, porque eu nunca tinha visto ele na minha vida.
E aí eu acho que uma das pedrinhas do quebra-cabeça é saber minimizar todas as interferências que a gente vai ter para esse quebra-cabeças não se formar. Então, é essa tolerância, essa empatia, um olhar para o outro, de verdade, sem julgamento, é entender e respeitar. Sabe, acho que respeito envolve comunicação em todos os momentos. É na escuta ativa, é no acolhimento, em todos os momentos, é no perdão. É liberar perdão, não é pegar a ferida dele e colocar numa lupa. É eu ser instrumento de cura da ferida dele. Como ele pode ser envolvido pelo meu amor? Ele ter certeza, não ter dúvidas do meu amor por ele. Eu fiquei pensando muita coisa enquanto ele falava, mas eu pensei muito nisso, como é que eu posso ser a melhor mulher que você pode ter na vida? Como é que eu posso servir esse homem do melhor jeito, que mesmo que o dia que a gente se separar, ele ainda se lembre de mim e falar igual aquela, nunca mais vou ter. O dia que a gente se separar, você tá doida? Mas é isso, gente. Qual é a melhor comida que eu posso fazer? Como é que eu posso tratar esse homem para ele se sentir o mais admirado do mundo? E reciprocamente também. E eu acho que cada vez que a gente está apontando o dedo, a gente também está sendo apontado, porque cada vez que eu estou mais vivendo numa provocação, mais eu vou ser provocada também. O que eu quero? E eu sempre lembro daquele cachorrinho entrando na sala de espelhos, não é mesmo? Vocês lembram dessa história? O cachorrinho triste entra numa sala lotada de espelhos, ele olha e só tem cachorrinhos tristes em volta dele. Mas quando ele volta feliz, ele vê todo mundo sorrindo em volta dele. Será que o que você está vendo na sua casa não é um próprio reflexo de você? Será que você não está sendo bem tratada porque, de repente, você também não está tratando o outro como ele deveria ser tratado? E, olha, eu quero ser muito submissa a um homem que quer ser parecido com Jesus e amar a noiva dele, como Cristo amou a igreja. Eu quero ser muito submissa a um homem desse, porque é um amor sacrificial, é um amor serviçal, é um amor doador, amor incondicional. Por eu querer ser amada por um homem desses, eu quero. E assim, a primeira coisa da minha listinha, gente, sem brincadeira, de quando eu estava lá procurando meu marido, não era ser armênio. Eu não estava nem aí para isso. Não era o nível social dele, não era nada. Eu só queria um homem que fosse servo de Deus. Era meu primeiro item, sempre foi. Sempre foi. Porque eu sabia que um homem assim poderia me fazer feliz. E hoje eu fui na padaria, eu fiquei abismada. Até perguntei para o moço do bar, lá do café. Eu falei, moço, é verdade que esse homem virou? Ele pegou, acho que não sei, era uma vodka, gente, desse tamanho, no meio da tarde, 3 da tarde. Ele virou. Na hora eu comecei a dar graças a Deus que eu tenho um marido, que eu tenho certeza que não faz isso. Mas não é verdade, gente. Olha que loucura. Mas queria tomar um quentão aqui hoje, né? Pode sentar, gente. Desculpa, pode sentar. Não. Já vamos começar, não, né? Não, pode mas falar. Na verdade elas não têm que estar em pé para fazer isso. Oi? Não tem que estar em pé. Não? Então pode sentar, sentar, gente. Desculpa. Foi bom que esticou as pernas. É porque eu sou personal, eu gosto de fazer vocês circularem o sangue. Mas eu acho que tudo isso só para falar, né, disso um pouquinho mais. Falei muito, né? Tá bom. Não, só não me assusta esse papo de separação, pelo amor de Deus. Mas é isso, que eu acho que tudo que vocês forem fazer na vida, pensa, isso daqui cabe para o nosso quebra-cabeças? É esse o ovo para preparar o bolo? É esse? Está faltando esse? É isso? Quando eu penso lá, gente, lá, velhinhos e felizes, como é que a gente está? Como é que a gente está? Poxa, a gente está numa casa maior, então o que a gente tem que fazer por enquanto aqui nesse quebra-cabeças? A gente está viajando para onde a gente quer sem pagar em vezes? O que a gente tem que fazer aqui nesse quebra-cabeças? A gente tem filhos bons, emocionalmente saudáveis? O que a gente tem que fazer nesse quebra-cabeças? E começar a agir no enquanto, para o quando ser ótimo. Por quando a gente ficar velhinho, eu não preciso ter satisfação só lá na frente, eu posso trazer essa satisfação para o hoje, para cada pecinha do meu quebra-cabeças. Eu posso trazer essa felicidade para hoje.
E eu acredito que tudo isso é para glorificar o nome de Deus mesmo, né? E assim, uma das coisas que eu fiquei pensando que quando você coloca o bolo no forno, você faz uma pausa. A gente não faz mais pausas na vida. Porque, às vezes, nas pausas, a gente começa a entrar em contato com as nossas emoções e com o nosso eu verdadeiro, né? E eu acredito assim que a pandemia ela veio trazendo tudo isso mesmo, porque a gente pausou e, de repente, a gente entrou em contato com as nossas dores, que estavam tão suprimidas pela ocupação que a gente tinha o dia inteiro. A gente teve tempo para pausar e pensar, meu Deus, como é que eu estou nesse momento, né? Então, nessas pausas, a gente pode parar, pode respirar e pode olhar no olho. E o que a gente vai fazer aqui agora, é isso mesmo? Ah, tá. É olhar no olho. Eu não sei qual foi a última vez que você parou e olhou no olho. Existe uma linguagem não verbal que a gente pode fazer agora. E não vale ir no banheiro agora, tá? Não vale sair não, tá? Sentir e perceber o outro através do olhar. Através do olhar. E eu queria mesmo, e vai ser, talvez incomode um pouco isso que a gente vai fazer agora. É olhar e não desviar o olho. Será que vocês conseguem fazer isso? Desafiador, hein? Mas tudo que é desafiante é bom, né? Tudo que é desafiador transforma. Então, vamos nos transformar nesse momento. Eu vou pedir para você, então... Só um minutinho, Ana. Pode. Pode colocar música? É só meia hora, tá, gente? Eu queria que primeiro, eu vou só conduzir vocês no comecinho e depois vocês realmente tentem se perceber, tá bom? A empatia, sentir o outro, olhar para o outro, viver a pele do outro, é muito importante, né? Então, nesse momento, eu queria que você se conectasse com o seu marido. Marido, que você se conectasse, sem pensar no jogo, com a sua mulher agora. Eu queria que vocês, então, podem ficar em pé, ou acho que sentados mesmo. Quer virar a cadeira? Vamos virar a cadeira um para o outro, acho melhor. Fazer uma... ou só virar assim, Isso. Um pro outro, que bonitinho. Pudesse apagar as luzes? André? Ah, isso. Olha, então agora, a linguagem é não verbal. A gente veio aqui para falar de comunicação, mas a gente não vai falar. A gente vai falar através do olhar. Eu queria que você olhasse profundamente. Quero que apaga tudo. Deixa só essas. Eu vou apagar aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vocês conseguem respirar? Aí não dá para ver, né? Vocês estão vendo? Tá ótimo. Assim mesmo, né? Tá bom? Eu queria que vocês agora inspirassem pelo nariz, os dois juntos. Vamos lá? Inspira. E solta o ar devagarinho pela boca. Não é fácil ficar em silêncio. Inspira. E solta o ar. A gente vai respirar mais uma vez, expandindo bem o tórax. Vai lá, inspira. Expira. Começa a olhar agora no fundo dos olhos. Você consegue ficar em silêncio completamente e não desviar os olhos? Você consegue olhar sem julgar?
Você consegue olhar profundamente nos olhos do seu amado e transmitir admiração, respeito, não sei se vem memória, o que é que vai vir à tona aí, um novo olhar, um novo sentimento, uma nova conexão. Deixa a lágrima rolar se ela precisar. Fala através do olhar. Nós vamos montar esse quebra-cabeça juntos. Eu vou te ajudar. Você vai me ajudar. Vai ser passo a passo. Nós não estamos sozinhos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai conduzir vocês em todas as decisões. Que enquanto você está olhando no olho agora do seu amado, Deus está olhando para vocês e sorrindo. Feliz, sabendo que o projeto que Ele sonhou para vocês está sendo cumprido. Quando faltarem as palavras, não falte o olhar, não falte a conexão, não falte o amor. Que haja renovo, que haja restauração aqui hoje, que haja liberação de perdão. Que haja olhar para frente, que haja uma nova história. Que lindo ver, eu sei que vocês vieram aqui hoje com o objetivo de melhorar. Que bom que a gente pode evoluir. Que bom que a gente pode melhorar cada dia. Que vocês nunca parem de aspirar o melhor para a vida de vocês. Vocês hoje são um. São fortes juntos. Que um fortaleça o outro para sempre. Se você quiser agora abraçar, beijar, o que você quiser fazer com o seu marido, pode fazer. A gente fecha os olhos aqui. Ainda nesse ambiente gostoso, fecha os teus olhos. Eu quero orar por vocês. Pode deixar a música rolando, viu, meu irmão? Mateus, obrigado, viu? Segura na mão da sua esposa, do seu marido. Talvez você veio aqui nessa noite esperando um curso de 10 caminhos para o triunfo, 10 caminhos para um casamento feliz. Talvez você até esteja se perguntando, nossa, não foi nada do que eu pensava em ouvir. Mas Deus está te dizendo que talvez seja o que você precisava ouvir nessa noite. Muitas vezes nós pedimos a Deus certas coisas e Deus fala, não, eu acho que você precisa de certas coisas que são muito mais importantes. E que nessa noite
meu irmão, minha irmã, você seja tocado, que você seja tocada pelo Espírito Santo, em busca de um renovo, de uma transformação, de dias alegres, de olhar um novo amanhecer. A Bíblia fala que às vezes o choro pode durar a noite inteira. Talvez o seu casamento, talvez o seu relacionamento, os teus sonhos, talvez você esteja num momento de pranto, de um certo choro, mas confia, segura firme na mão do seu amado, da sua amada, porque a alegria vem pelo amanhecer, a alegria está próxima. Se juntos vocês fizerem esse compromisso, a cada manhã, de dizer: eu tenho um ótimo motivo para viver, que é você na minha vida, que é você na minha vida, que o Senhor te dê, meu irmão, minha irmã, ferramentas, caminhos, oportunidades, situações e ocasiões para que vocês possam sentar, conversar, sorrir, se abraçar, se olhar, vocês possam seguir juntos essa estrada, construindo a cada dia, nesse bloquinho, construindo, botando um tijolinho a cada dia, para que essa casa se torne cada vez mais forte, para que ela possa abrigar outros e outros e outros, pessoas que precisam ouvir conselhos e precisam ouvir as histórias que vocês têm escrito nos dia a dia. Que o Senhor abençoe o casamento, o relacionamento, os sonhos. Que o Senhor coloque paz no coração e no lar. Que os anjos do Senhor protejam, estejam ao redor dos lares de cada um aqui, trazendo vida, trazendo comunhão, trazendo o bom momento do partir do pão, dando graças a Ele todos os dias, dando graças, coração grato, por tantas histórias que cada um de nós estamos escrevendo na nossa vida a dois. Que o Senhor toque no teu coração nessa noite. Se houver alguma coisa que você precise conversar, sentar, alinhar, retomar, reviver, renovar, que tudo isso aconteça na vida de cada casal aqui presente nesta noite. É a nossa oração, o nosso desejo, o nosso carinho, o nosso abraço para cada um de vocês. Receba essa palavra em nome de Jesus, com muito amor e muito carinho da nossa parte. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês.